Hoje é o encerramento dessa série de mensagens que nós estamos aqui desde o início do mês de julho, falando sobre batalha espiritual. Eu não sei vocês, mas é luta, irmãos. Só que o bom de tudo isso é que nós estamos aqui para aprender a lutar. Para aprender com Jesus Cristo a usar as ferramentas certas de uma forma correta. O Senhor me deu uma palavra, eu quero compartilhar com vocês. Eu gostaria muito que vocês dobrassem a atenção para tudo aquilo que o Senhor vai dizer aqui hoje. Porque nesta palavra final está a chave para nunca mais deixarmos Satanás fazer da nossa vida gato e sapato. Eu sei que neste momento, conforme diz a palavra de Deus, o Satanás, que é simbolizado pelo passarinho da parábola do semeador, ele vai tentar pegar essa semente do seu coração. Mas a única forma dele pegar é se você pisar, é se você não se concentrar no que está sendo semeado. Deus vai fechar a porta, as brechas, e nós vamos sair daqui deste lugar com a nossa casa, a nossa vida guardada. Você acredita nisso? Eu quero que você abra a palavra de Deus em Isaías 59. Louvar a Deus pela sua vida, pela determinação e a coragem de ter enfrentado esses dias. A luta continua. Diz assim a palavra do Senhor. Um pouquinho mais. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados de vocês cometem o levam a esconder o rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue, e os seus dedos de iniquidade, os lábios de vocês falam mentiras, e a sua língua profere maldade. Não há ninguém. É alguns? Ou não? O texto diz o quê? Que clame pela justiça. Ninguém que compareça em juízo pela verdade. Ninguém. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Verso 16. Viu que não havia ninguém e maravilhou-se que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação
e a sua própria justiça foi o seu apoio. Esse verso 16, Isaías está apontando para Deus. E viu que não havia ninguém. E maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço, o braço de quem, igreja? De Deus, o seu próprio braço, lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça foi o seu apoio. Vestiu-se de justiça. Quem vestiu de justiça? Quem vestiu de justiça? Como de uma couraça. E pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a veste da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Fecha os teus olhos, Pai. Estamos diante da Tua palavra. O desafio que nós temos nesta noite é compreendê-la. Porque aqui está a chave da nossa vitória. Nós queremos te agradecer por esta noite de quarta-feira que o Senhor preparou para nós. Queremos te pedir, ó Santo, ó Deus Todo-Poderoso, que abra o nosso entendimento. Abra a nossa mente para que nós possamos ouvir e entender a revelação da Tua palavra, a fim de que Teu nome, Senhor, seja louvado. Amém. Amados, nós falamos aqui por 3 semanas. Quantas semanas? Sobre o quê? Vocês estão comigo aqui? Então vamos lá. Sobre batalha espiritual. Falamos na primeira semana sobre Pedro, 1 Pedro 5, 8. Que o nosso inimigo é como? Estou sozinho. E ele anda rugindo. E naquela oportunidade Deus nos mostrou como é que age um leão. Ele procura isolar. E depois que ele isola, eu tenho certeza que você guardou o teu coração contra as afrontas, contra os ataques, as pessoas que falam mal de você, as pessoas que de alguma forma tiram você do sério. Tenho certeza que você não vai mais se espalhar, porque o objetivo dele é espalhar você. E quando ele estiver sozinho, então tenho certeza que você guardou isso. Na segunda semana nós falamos a respeito das armaduras de Deus, a qual nós vamos voltar hoje com uma revelação total. Na terceira semana, que foi quarta-feira passada, o Senhor falou conosco a respeito de 1 Crônicas 11:22, sobre Benaias. Lembra? O camarada que venceu 2 heróis, que tinham força de quê? E depois que ele derrubou os 2 heróis que tinham força de leão, ele derrubou também? Na onde? Em tempo de quê? E depois, quando ele saiu da cova, ele achou que ia estar tudo bem, e ele teve que enfrentar agora quem? Quantos metros? E ele venceu com o quê? Com um cajado. Irmão, se não guardar a palavra, não vence. Se não guardar a palavra, não tem alegria. E hoje é o nosso encerramento e tem uma prova final. Aplicar nas nossas vidas. Porque não adianta nada ouvir, se não praticar. Eu não sei se você compreendeu isso ao longo da tua vida ministerial. Mas se você não praticar a palavra de Deus, você está perdendo o seu tempo aqui. Aliás, esse é o maior desafio da igreja. Ouvir e praticar a palavra de Deus. Ouvir e praticar é tão importante que Josué, capítulo de número 1, verso de número 7, não sei se você sabe, Josué, ele é um general de guerra.
Ele era o general do exército israelense. E quando o povo ia entrar na terra prometida e tinha que vencer os moradores ali, os inimigos, Deus não pede para Josué afiar a espada primeiramente, polir os escudos primeiramente. É tão importante a palavra de Deus para nos dar a vitória, que quando Josué, antes de ir para a batalha, Deus encontrou Josué e falou assim: ó, meu servo Moisés morreu. E no verso 7 ele diz assim, ó, tão somente seja forte, corajoso ou muito corajoso? Eu não sei se você lê a Bíblia assim, mas eu leio assim. Eu pego esses detalhes. Não é só corajoso, tem que ser muito. E é interessante que ele falou para você não ser muito corajoso para poder defender. Muito corajoso para poder atacar os seus inimigos. Muito corajoso. Para quê? Para ter o cuidado de seguir com toda a palavra de Deus. Por que brigar com o seu vizinho, com quem te maltrata, ter ataque de pelanca, ficar endemoniado é fácil. Agora o difícil é você ter coragem para poder guardar no teu coração toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. Em meio a guerras. Porque no meio das festas é fácil. E Deus falou para Moisés, Josué, não se dizia nem para a direita e nem para a esquerda. Há uma postura de Deus dizendo, não tem meio termo. Nem pela direita e nem pela esquerda. Você vai ter que andar na palavra se você quiser ser bem sucedido. Quem quer ser bem sucedido aqui, irmãos? Se você quer ser bem sucedido, Josué, você vai ter que ser forte e corajoso para aplicar a palavra de Deus. Olha o nível de importância, irmãos. Josué era um grande general de guerra. Mas em momento algum fala de espada, fala de batalha. Tanto que lá na frente ele encontra um general do exército de Deus. Vocês já leram, vocês sabem disso. É o nosso favor, é contra nós. O cara falou, cara, vai limpar os seus pés porque a guerra vai começar. Posso falar uma coisa? Nem todo mundo que participou dessas quartas-feiras aqui, que saiu da sua casa, que veio para este lugar, participar dessa batalha espiritual, vai vencer as tuas guerras. Pastor, crente aos pais, mão esquerda benzendo, mas é verdade, estou sendo muito sincero, porque nem todo mundo é forte e corajoso para poder guardar o que Deus fala e aplicar na sua vida. A verdade é essa, que somente as pessoas, irmãos, guarda isso, somente as pessoas que estiverem vestidas de Jesus Cristo, poderá vencer Satanás. Já que Jesus Cristo é o nosso Logos, é a palavra de Deus. Somente essas pessoas. Ouvi essa semana alguém dizer assim, você não se torna um expert em batalha espiritual, lendo livros, fazendo pregações, e nem teologia sobre o assunto. Ninguém se torna um expert em batalha espiritual, porque é uma coisa que a gente não está vendo. E eu ouvi, se você tiver uma vida com Deus, se você tiver vestido de Cristo, você nunca vai sair derrotado de uma guerra espiritual. Quem está entendendo? Se você tiver vestido de Deus, vestido de Cristo, você nunca vai sair derrotado de uma batalha espiritual. Por quê, pastor? Romanos 8:37. Vocês estão com a cara de incrédulo. 8:37 de Romanos, olha o que diz a palavra de Deus. Em todas estas coisas, somos mais por meio do pastor? Por meio de quem? Aquele que nos amou. Mais do que vencedor. Você não vai vencer, você já venceu se você estiver em Cristo Jesus. Armando, eu não sou um vencedor porque eu sou forte. Letícia, tu não é uma vencedora porque você é forte, ou faz parte de uma igreja. Nós somos vencedores por meio de Cristo Jesus, aquele que nos amou. É por meio de Cristo Jesus.
Então, quando você olha para 1 Pedro 5,8, que foi o primeiro dia deste trabalho aqui, Pedro dizendo assim: olha, sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda ao derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Pedro está dizendo para os cristãos, para a igreja, o quê? Sejam vigilantes espiritualmente. Fiquem acordados espiritualmente. Pastor, como é que eu vigio? Como é que eu fico espiritualmente vigilante? Irmãos, procura ter uma boa dose todos os dias de oração, devocional e louvor. Eu disse que é a chave. Hoje é a chave. Como é, pastor, que eu me torno alguém vigilante espiritualmente? Tenha todos os dias na tua vida, é todos os dias. Ô Josué, nem para a direita e nem para a esquerda, tem uma direção, tem um alvo, é todos os dias. Você vai ter que aplicar o que Moisés te ensinou. É todos os dias, não é nos dias bons. Não é só nos dias ruins, todos os dias uma boa dose de oração, de devocional e de louvor a Deus. Por quê, pastor? Iago, as 3 coisas me enchem de Deus. Essas 3 práticas me enchem de Jesus Cristo. Aí você vê na Bíblia, o Senhor dos exércitos me enche daquele que vence, que luta as minhas guerras. Eu estou cheio daquele que luta as minhas batalhas, Gutenberg. Aí você começa a entender porque 2 Crônicas, capítulo de número 20, Deus vai dizer para Josué, às vésperas de uma guerra, esta frase. Deus diz assim, em 2 Crônicas 20, 17, para Josafá: neste encontro, que ele ia ter com o inimigo, neste encontro, vocês não precisam lutar. Tomem somente posição. Fiquem posicionados. Se posicionem, não se movam, fiquem parados, porque vocês vão ver a salvação que o Senhor vai dar a vocês. Mas você reparou que o conselho de Deus para Josafá era o quê? Posicionamento. Fiquem posicionados. Então veja bem, quando o diabo está ao meu derredor, William, procurando devorar a minha família, a minha espiritualidade, os meus sonhos, qual é a minha posição? É a mesma posição de Daniel. Orando 3 vezes por dia? Não, pastor, porque isso era para os judeus. Orando o tempo todo no Espírito. Ah, eu sou igual Daniel. Não, Daniel era judeu. E o costume do judeu era o quê? Orar 3 vezes? Com guerra ou não? Tanto que os sapratas, os governadores, falaram assim, ó, quem orar 3 vezes por dia, quem buscar a presença do seu Deus divino, vai ter que ser punido. Mas como que era um costume, ele falou, não, vou orar, era 3 vezes por dia. Mas vem Paulo e diz para a igreja o quê? 3 vezes por dia? Não. Em todo o tempo no Espírito. Você está cozinhando? Estou orando no Espírito. Está trabalhando? Eu estou orando no Espírito. A minha casa está um inferno, está uma bagunça, eu estou orando no Espírito. Ele pode estar ao redor, mas eu estou orando no Espírito. Porque aí você vai entender que na cova do leão, não foi a mão de Daniel que fechou aquela boca bendita daqueles leões. Quem fechou a boca bendita daqueles leões foi a mão de Deus. Por quê? Porque Daniel estava vestido de Deus. Ele estava cheio de Deus. Ele orava 3 vezes por dia. Quero ver quem vai ficar cheio do capeta orando 3 vezes por dia, irmãos. Eu quero ver quem vai falar palavrão orando 3 vezes por dia. Eu quero ver quem vai começar a amaldiçoar palavras negativas na sua boca, que é ungida para poder louvar a Deus e abençoar a tua família. Quem ora 3 vezes por dia. Se quem ora 3 vezes por dia não faz isso, agora imagina quem ora o tempo todo no Espírito.
Pastor, aonde eu estou vivendo não dá. No Daniel vivia na Babilônia. Deu. Quem quer vencer, vence em qualquer lugar. Vou falar de novo. Quem quer vencer, vence em qualquer lugar. Estou trabalhando num bando de pessoas que têm lábios impuros. Não importa. Lá eu vou ser um vencedor. Ah, pastor, a minha família não tem um cristão. É só eu. Falei domingo passado. Não precisa de multidão. Só Filipe foi para Samaria e fez a limpa naquele lugar. Só Filipe. Por isso Pedro diz no verso 9: resistam firmes na fé. Não é vindo para a igreja. Porque a gente que vem para a igreja, mas não tem fé em Cristo. Não crê na palavra. Vai passar a vida inteira aqui, olhando o vizinho do lado crescer espiritualmente. E fala, por que Deus não olha para ele? Ele olha para você. É você que não está vestido dele. Aí falamos de Benaias. Irmãos, como eu desci surrado desse púlpito aquele dia. Mas quando eu cheguei em casa, como eu comi esse negócio. Como eu fiquei pensando nesta palavra. Porque falei, como é que pode um camarada da caverna, não era ninguém. E essas lutas levou ele até o palácio. E não saiu mais do palácio. Eu falei, como é que pode esse camarada? Como esse camarada poderia ter encontrado força, Rose, o suficiente para vencer sozinho 2 leões de Moab, ou 2 heróis de Moab, sozinho um leão dentro de uma caverna em tempo de neve, um gigante de quase 3 metros de altura, usando apenas um cajado. Irmãos, eu fiquei ruminando isso durante a semana, depois que eu desci desse púlpito. Eu fiquei questionando a Bíblia, porque quem questiona a Bíblia, está conversando com o autor dela. Como é que pode, Senhor? E o Espírito Santo falou, não, mas não foi ele. Benaias servia o rei. Eu falei, mas servia Davi. Não, você não está entendendo. Benaias cansou de ouvir de Davi como é que foi que ele havia matado o gigante Golias. Ele cansou. Ele estava vestido daquela pregação de Davi na caverna, meu irmão. Ele estava vestido daquele exemplo de Davi na caverna. 1 Samuel 17:45. Vamos ler para a gente aprender um pouquinho. O texto diz: e Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Olha que lindo. Eu, porém, vou contra você em nome de quem, igreja? Em nome de quem, igreja? O cara tinha lança, tinha espada, tinha tudo. Você vem com porrete, vem com tudo, e eu vou contra você, apenas com este nome, o Senhor. Olha o verso 46. Aí Davi cresceu. Hoje mesmo, o Senhor entregará você nas minhas. Aí ele falou, e eu vou te matar. Eu vou cortar a tua cabeça, miserável. E vou dar para os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as férias da terra. E toda a terra saberá que existe quem, Davi? Saul? Israel? Quem? Irmão, tudo que você for enfrentar é para a glória de Deus. Pastor, é o pior momento da minha vida. É para a glória de Deus. Pastor, eu estou odiando passar por essa fase. É para a glória de Deus. Davi venceu Golias usando o nome do Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque ele tinha vida com Deus. Simples, irmãos. Vida com Deus. Adianta usar o nome do Senhor em ataques contra o inimigo se não tiver vida com Deus? Quem já falou assim, eu te repreendo, Satanás? Irmãos, a prova cabal disso, coloca aí, André, Atos 19:11. Você já cansou de ler esse texto, mas isso vai descortinar a nossa mente. Não adianta usar o nome de Jesus se não tiver vida com Deus. Atos 19. Eu falo para você anotar e ler em casa, mas eu sei que você não lê. Então vamos ler aqui. É verdade. A gente lê, anota, mas não lê. O texto diz:
Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagre extraordinário. Quem fazia milagre? Pelas mãos de quem? Então Paulo não fazia? Verso 12. A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas. Aí entra agora uma batalha espiritual. E os espíritos malignos se retiravam. Veja, esse texto está dizendo o quê? Que a intimidade de Paulo e Deus e Jesus era tão grande, que quando Paulo estava ausente do ambiente tomado por demônios, Deus usava o quê? As roupas para expulsar demônios. A intimidade era tão grande que quando Paulo não estava, Deus usava o avental. Deus usava os lenços. Só que o texto vai dizer também, Priscila, verso 13, que na mesma igreja onde Paulo era membro, tinha 7 filhos de um cara chamado Cefas, que era sumo sacerdote. Tinha quantos filhos? Na mesma igreja. E esses filhos de Cefas, irmãos, não tinham vida com Deus. O texto está aí. Eles não tinham vida com Deus, Carlos. Mas mesmo assim, eles entraram numa batalha espiritual. Não tinha vida com Deus. Mas já que Paulo expulsa, nós também vai expulsar, não estamos fazendo nada mesmo. Vamos apoiar no ministério de Paulo. Vamos pôr a mão. Vamos falar uma meia dúzia de palavras e os demônios vão sair. Olha o que o texto diz. Que alguns judeus exorcistas e o quê? Irmãos, ambulante, irmãos. Ah, não, eu tenho que falar isso. Ambulante. Ambulante é aquele que não tem lugar fixo. Um dia está aqui, outro dia está lá. Aonde tem promoção, gosto, tá. Crente ambulante, aqui não tem. Mas na igreja do meu amigo ali está cheio. E o texto diz, pastora, que eles tentavam invocar o nome do Senhor sobre pessoas possuídas de espírito maligno. Eles diziam que, olha, o ambulante falando, eu fico imaginando Deus olhando no céu e falando, que hora que eu desço? Eles diziam, eu ordeno que saiam pelo poder do nome, a quem? E o texto diz que os caras que faziam isso, deu o nome aqui, ó, era filho de um pastor. Era filho de Cefa, um sumo sacerdote. Verso 15. Mas o espírito maligno lhe respondeu o quê? Eu conheço Jesus. E eu sei quem é Paulo. Agora vocês que têm um pé na igreja e outro no mundo, quem são? Eu ia falar, mas não vou falar não. Pastor, tem gente que eu não sei, cara. Porque o pai é pastor, a mãe é crente, o pai é crente, o irmão é servo de Deus. Ele acha que os demônios vão respeitar ele também. Não é sério, eu fico pensando, porque vem na igreja, acho que o demônio vai respeitar também. É um tal de estar repreendido. Fica rouco de tanto falar, está amarrado. Irmão, Jesus não entra em batalha espiritual. Para quem não tem vida com Ele. Você pode gritar, pode berrar, está repreendido, está amarrado, está não sei o que, está debaixo. Mas Ele não entra, o que você fala não importa. O que importa é o peso com que essa palavra chega diante de Deus. Porque quem amarra não é o Mauro. Quem repreende não é o Mauro. Quem faz isso é Jesus. A gente olha para a Bíblia e diz o quê? Não funciona, não funciona. Mas funciona na vida de quem tem vida com Deus. O demônio falou, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Agora vocês... Olha o verso 16.
vai dizer que o possuído do espírito maligno saltou sobre, dominando só um, dois, todos. De tal modo que prevaleceu contra eles, e eles saíram nus, feridos e fugiram daquela casa. Eu comecei esse sermão falando que tem muita gente que entrou aqui, participou das 4 quartas-feiras, e que vai continuar apanhando do diabo. Porque nessa batalha, quem saiu envergonhado foi o crente. Nu, ferido e fugido. Por quê? Porque não tinham reconhecimento no mundo espiritual. Não tinha autoridade para usar o nome de Jesus. Porque só tem autoridade, meu irmão. Mas eu sei que eu ouvi uma palavra como essa, às vezes na igreja nós estamos num tempo de hoje, onde tudo é campanha, onde tudo é dinheiro, onde tudo traz, porque aqui traz o que, aqui é o que. Não, não. É difícil você ficar ouvindo essas coisas, mas essas coisas aqui vão te levar para um outro nível. Eu não quero uma igreja cheia, eu quero uma igreja inchada, não. Mas com pessoas cheias de Deus. Porque uma pessoa cheia de Deus alcança as pessoas vazias de Deus. Daí a gente vai para Efésios 6,13, que eu disse que é a chave. E Paulo diz o quê? Presta atenção. Vocês estão entendendo? Eu estou complicando tudo. Paulo diz assim: vistam-se com toda a armadura para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. A expressão aqui usada por Paulo, irmãos, armadura de Deus, está dizendo que ela é de quem? Não é algo que eu obtenho participando de um culto. Não é algo que eu obtenho, William, trazendo o meu dízimo, trazendo as minhas ofertas. A armadura de Deus é algo que é exclusivo de quem? De Deus. É dele, é exclusivo dele. Só encontramos esta armadura em Deus. Nós lemos, vamos ler de novo, Isaías 59:17. Lá você não percebeu, mas aqui você vai perceber agora, depois que eu falei tudo isso. O texto diz: vestiu-se como de uma couraça. Olha só. E pôs o capacete. E pôs sobre si veste da vingança e cobriu o zelo como um de um manto. Isaías está dizendo que somente Deus, presbítero Joaquim, somente é vestido de justiça. Meu Deus. Se você pegar isso daqui, acabou. Somente Deus é vestido. Isaías está dizendo que somente Deus é vestido com a couraça. Somente Deus é vestido com capacete de salvação. Aí você vai entender, pastor Nadir, onde foi que o apóstolo Paulo tirou Efésios 6,13. Paulo tinha vida, lia a Bíblia. Ele tirou de um texto de Isaías 59:17 que acabamos de ler. Ele na cadeia, ele pegou e escreveu. Não foi da mente dele. Ele escreveu Isaías 59:17 para instruir a igreja, dizendo que vistam de quê? Vistam de quê? De toda a armadura de Deus. Ele podia falar, vistam-se de toda a armadura espiritual, não, mas quando ele leu Isaías 59:17, ele falou, não é uma armadura espiritual, é uma armadura que está em Deus, vistam com toda a armadura de Deus, porque somente Deus tem cada equipamento para este momento de guerra, está nele, é dele, e quando você pede para Ele, Ele fornece para você. Mas para chegar a pedir, tem que bater, tem que insistir, tem que ter diálogo com Ele.
Aí ele vem dando uma lista agora da armadura. Presta atenção. E essa lista, Cíntia, pasme, mas eu e você não temos nenhuma delas. Nenhuma. Ele diz no verso 14: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade em nós. A verdade em nós. Mas como é que eu vou me vestir com a verdade? Sabe o que é cingir, Marcela? É a roupa fina debaixo da couraça. Antes de colocar a couraça, eu coloco a camiseta. Ele está falando, na sua pele, em contato com a sua pele, coloca a verdade. Coloca a verdade. Cinja-se com a verdade. Mas se não há verdade em mim, eu tenho que buscar na fonte. E onde que tem a verdade? Só nele tem verdade. Isso é batalha espiritual de verdade. Aí Paulo segue dizendo na parte B, no verso 14: vistam-se com a couraça da justiça. Peraí, a camisa fina é a verdade. Agora você vai colocar sobre a camisa fina uma couraça, algo mais resistente. Mas em mim também não tem justiça. Então eu tenho que ir na fonte. Porque Isaías 59:17 diz que ele é vestido de justiça. Qual é a nossa justiça? Olha para mim. Natália, a gente se acerta em algumas coisas. Mas de 10 coisas que a gente faz num dia, fala e pensa, a gente erra quase todas. A gente fere o coração em quase todas. Que justiça que há em nós, no falar, no pensar, no agir. A gente até acerta algumas coisinhas. Aí Paulo vem no verso 15. Estão entendendo? Estou terminando já. Ele fala, agora vocês vão preparar os pés de vocês para o evangelho da paz. Quando a Bíblia fala de pés, fala de caminho. Aí você vê Jesus falando, eu sou o quê? Tudo que tem nessa armadura, se você parar aí, vai meditar e ruminar, você vai ver que tudo que tem nessa armadura, que ele fala que é a armadura de Deus, que a gente tem que pedir para Deus, pertence a Ele. Está nele. O verso 16 diz, e Paulo convida agora a igreja a segurar o quê? Verso 16. Vista o escudo. Ele fala, segurem o escudo da fé, a qual vocês vão poder apagar. Lembra que eu disse aqui? Que os dardos inflamados de fogo do adversário não vêm só com fogo, mas vêm também com veneno. Aí quando eu me visto de Deus, eu consigo apagar os dardos inflamados de fogo e veneno. Olha para mim que estou encerrando. Eu e você não temos a mínima condição. Pode participar de 50 estudos para a batalha espiritual. Se não pegar isso daqui, vamos sair derrotados em todas. Eu e você não temos a mínima condição de segurar na nossa própria pele um dardo inflamado de fogo do inimigo. Você vai ter guerra no teu trabalho amanhã, ou daqui uma semana. Você vai ter batalha na tua casa. Se não está tendo, vai ter um dia. Você vai ter guerra aqui na igreja. Se nunca teve, se prepare. Porque
Porque este lugar é um lugar perfeito para pessoas imperfeitas. E essa armadura de Deus, que não vem de homens, que não vem do pastor Mauro, que não vem do seu líder, não vem dos cursos teológicos que nós fazemos às sextas-feiras aqui, mas que vem de Deus, é o que me impossibilita, Antônio, de não ser ferido por esses dardos. Por quê? Porque quando eu estou cingido pela verdade, eu preciso entender que cingimento é esse da verdade. Cara, se eu estou vestido de Cristo, que é a verdade, eu não tenho mais participação nenhuma em mentira. Opa, estou protegido, ele não pode me atingir. Por quê? Porque eu não faço nenhuma ligação com mentiras. Que doa, mas eu falo a verdade. Estou cingido com a verdade. O que Paulo está dizendo, pratique a verdade. Abandone a mentira. Deixe os caminhos das trevas. Abandone. Daí sim você vai passar a ser protegido por Deus. Cingido com a... Aí ele vem e fala a couraça da justiça. O que Paulo está ensinando? Para de praticar coisas ilícitas. Irmãos, tem gente que por causa de 50 centavos na nota se sujando. Meu Deus. Quem está com a vestida, couraça da justiça? Abandone a injustiça, cara. Abandone a injustiça. Pastora, não sei se você só deve saber por quê. Couro vem de couraça. O meu couro, qualquer coisa fura. É fino. É frágil. Mas o couro do Cordeiro de Deus você acha que Satanás tem condição de furar com os teus dardos? Se você tiver revestido, você acha que ele tem, é potente assim o dardo dele para poder penetrar a couraça do Cordeiro de Deus sobre a tua vida? É impenetrável. É impenetrável, meu irmão. Antes de estarmos aqui, os nossos caminhos eram caminhos tortuosos. Entrávamos em lugares imundos e sujos. Aí você calça com as sandálias do Evangelho. E aí quando você muda o seu itinerário, quando você agora muda a direção, você aciona o Waze do céu. Eita glória! E o seu caminho agora começa a ser caminho de paz, caminhos retos, caminhos da verdade, caminhos da justiça. Aí Isaías 59 diz que ele pôs nele o capacete da salvação. Aí quando você está vivendo tudo isso, ele vem com o capacete e agora ele cobre a tua mente. Aí o diabo pode dar paulada, pode fazer o que for, que você não vai sofrer nenhuma amnésia espiritual, nenhuma. Mas Isaías 59 diz, e eu vou encerrar, que há um buraco. E este buraco qual que é? É os nossos pecados. Porque o texto diz no verso 1, ele diz, a mão do Senhor não está encolhida. Os ouvidos do Senhor não estão fechados, a qual não possa te ouvir.
Ou seja, Deus está dizendo para a tua igreja hoje: eu estou sempre disposto a te socorrer. Os meus braços estão sempre esticados, estendidos para vocês. Os meus ouvidos estão sempre abertos para ouvir as tuas orações. Como eu ouvi a oração de Benaias, como eu ouvi a oração de Davi, como eu ouvi a oração de Gideão. Mas no verso 2 de Isaías 59, o Senhor vem dizendo através de Isaías: mas as iniquidades de vocês criam um muro, faz uma separação. A vida de pecado que vocês levam faz com que o rosto de Deus se esconda de vocês. Cara, se o rosto de Deus se esconder de nós, se as mãos do Senhor não nos alcançar, se Deus não ouvir as nossas orações, porque nós não estamos vestidos de justiça, porque nós não estamos vestidos de verdade, porque os nossos pés estão descalços, porque nós estamos com uma mente totalmente desprotegida, qual vai ser a guerra que nós vamos vencer? O diabo vai fazer você dentro da igreja de gato e sapato e vai pisar em cima. Pastor, hoje é o dia da nossa libertação. Nós vamos sair daqui sabendo que Deus não entra em briga, porque você também não entra em briga de quem não tem relacionamento com você. Por isso Paulo disse: tomai todas as armaduras de Deus. Diga comigo: verdade, justiça é o que eu preciso sobre mim. Verdade e justiça, crente. Verdade e justiça, crente. Está vendo essa cruz aqui? A Bíblia diz que Deus tirou o povo do Egito com braço. Isaías 59 que lemos agora diz que os braços dele estão encolhidos. Está o quê? Vem aqui. Eu acho que Jesus quis ser assim, pretinho. Estica o braço aí. É assim que o nosso Deus está para nós. Ele esticou os teus braços para nos salvar. Está vendo os braços do Senhor nesta cruz? Se fosse do Antônio essa cruz, ela teria que ser maior. Ele pegou a cruz de Barrabás. E quando ele levou a cruz, ele não levou esse madeiro aqui. Ele levou isso aqui, que não era dele. Mas mesmo assim, o braço de Jesus é tão forte que sustentou eu e você. Sustentou eu e você. O braço dele de eternidade a eternidade continua estendido, mas o nosso pecado faz separação. E é por isso que muitas vezes nós estamos afundando, família afundando, ministério afundando, projetos afundando, tudo destruindo. Por quê? Porque nós somos como os filhos de Cefas, crentes ambulantes, que porque vimos na igreja, porque estamos perto de pastor, achamos que temos o poder de falar: está arrependido nada, está amarrado nada. A gente vai ficar rouco, desanimado, se a gente não se vestir de justiça, se a gente não se vestir de verdade, se a gente não calçar os nossos pés com o evangelho de Jesus. É por isso que o Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo fica de boa, à sombra do Onipotente. Igreja, você pode descansar. Você pode descansar. Quem escreveu esse salmo, pastor? A tradição diz que é Moisés. Quando? Quando estava no deserto, indo rumo à terra prometida. A gente está indo em direção em que, igreja? A terra prometida. Então, no deserto que você está vivendo, você vai buscar esconderijo debaixo das asas do Altíssimo.
Amém? Amém? Só vou ler mais um verso para a gente cantar a Deus e sair desta noite aqui com todas as brechas fechadas. Efésios capítulo de número 6, verso de número 20. Paulo termina praticamente a carta dizendo assim, irmãos, pegue isso daqui, pelo amor de Deus, que é a parte mais linda de todas. Ele diz assim no verso 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como cumpre fazer. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele é o embaixador de quem? Embaixador é alguém que vive numa terra que não é a terra, mas que representa uma outra. Olha para mim, imigração. Nós estamos nesta terra, mas não pertencemos a esta terra. Paulo viveu nesta terra, mas ele disse, eu estou aqui como embaixador, um representante de um novo reino. Você está aqui, igreja, você está aqui, imigração, mas você não é parte deste reino. Você está aqui, igreja, para representar um outro reino. Você é estrangeiro neste lugar, então vista-se com a verdade, mesmo que todos estão vestidos com a mentira. Vistam de justiça, mesmo que todos os moradores dessa terra estejam revestidos de injustiça. Porque eu e você fomos incumbidos pelo Senhor dos Exércitos a estarmos representando o interesse da nação celestial. Você é um embaixador que representa a nação celestial, a pátria celestial, que vai vir como uma noiva adornada, direto de Deus para nós. Então põe a mão no teu coração e diga assim, eu moro aqui, mas não sou daqui. Então nós vamos sair daqui hoje, para guerrear. E a primeira coisa que nós vamos fazer, não vamos nos envolver com a injustiça deste mundo, com as mentiras deste mundo, porque nós estamos vestidos de Cristo, para representar a Ele neste lugar. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Essa é a chave da nossa vitória. Essa é a batalha espiritual, segundo o coração de Deus. Se ponha de pé e vamos louvar a Deus pela nossa vitória.